E se eu fosse resumir meu trabalho, acho que eu resumiria duas coisas, que é lidar com pessoas e tomar decisão. E aí eu acho que nessas duas coisas o SEB foi extremamente essencial. Assim, eu acho que primeiro lidar com pessoas vem de toda essa construção mais humana que tem aqui, né? Então, acho que começa pelo fato de viver o período integral sem telas, então você de fato ali passa o dia inteiro convivendo com as pessoas, perpassa todas as atividades de grupo, projetos como a feira cultural, as viagens e as competições, né, no final das contas, que mostram pra gente que dá pra competir de uma forma ética, dá pra competir de uma forma colaborativa e tudo. Então acho que isso é essencial para formar pessoas que se comunicam bem, formar pessoas que sabem lidar com conflitos e conseguem conversar ali, intermediar e tirar o meio termo da solução. Então acho que nesse termo mais interpessoal me ajudou demais e me ajuda demais, né? Porque eu acho que é um constante processo de aprendizagem. E na parte mais de tomar decisão ali, que é um pouco mais técnica, eu acho que passa por esse ponto que eu tinha comentado antes de você conseguir ter a análise crítica para olhar para um problema. Então, na vida não é que nem na escola que vai vir ali uma prova e você tem uma resposta certa e errada, né? Você vai ter que olhar para a situação, vai ter que transformar aquilo numa interpretação de um problema e discutir criticamente aquilo. E eu acho que no SEB a gente era muito instigado a isso, né? Eu acho que em todas as atividades de aula, que não se resumiam só à prova, enfim, várias das situações que a gente era colocado. Então, acho que nos dois aspectos é bizarro como eu faço uma relação muito, muito forte entre a formação do SEB, sabe? Ana, que delícia receber você aqui. A gente está fazendo 50 anos e nesses 50 anos o maior presente nosso tem sido receber os ex-alunos e saber um pouquinho da vida deles. Então conta pra gente, depois que você saiu do SEB, que coisas aconteceram na sua vida? Bom, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Acho que eu estou extremamente feliz de estar de volta, reencontrar as pessoas na escola e de fazer um pouquinho de parte, poder contar a história, porque eu acho que o SEB tem um espaço super importante na minha vida. Mas desde que eu saí do SEB, eu fiz o ensino médio, né, e depois entrei na faculdade. Hoje em dia eu estou fazendo administração na USP aqui de São Paulo e eu estou no último semestre agora. Então, foi uma trajetória aí de, por um tempo, continuar fazendo esporte, que eu competia aqui no SEB, né, jogando futebol. E aí, depois, entrando na faculdade, acabei me envolvendo bastante com a vida extra-acadêmica lá, né? Então, participei bastante de entidade e tudo. E agora eu trabalho numa startup como gerente de produto. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu me lembro, Ana, assim, eu acho que uma das coisas que pra gente é muito importante é entender de que a gente quer participar da vida de vocês, mesmo quando vocês saem. E aí você sempre foi uma aluna super dedicada, sempre foi uma excelente aluna, mas também sempre foi dos esportes. Então o futebol tinha um lugar especial na sua vida, né? Então tudo quanto é campeonato, estava lá a Ana junto com todas as outras meninas que também gostavam. E aí você terminou o ensino fundamental aqui e estava naquela hora de escolher e você sempre esteve no lugar do aluno que pode escolher, né? Então tem um monte de opções e pode escolher para onde vai. E aí você foi para uma escola muito grande de ensino médio, que tem um foco super dedicado para o vestibular. E a gente tinha certeza que você ia se dar super bem. E de fato se deu. E aí uns meses depois que o ensino médio começou, volta a Ana aqui no SEB. Lembra desse episódio? Como é que foi mesmo, Ana? Eu lembro super. Eu acabei, depois que saí do SEB, indo para uma escola que tinha uma mentalidade talvez um pouco mais dentro da caixa ali, então era um foco muito específico para o vestibular. Eu acho que por um curto período de tempo foi legal, porque era novidade, né? E todo aquele momento de, poxa, eu vivi no SEB minha vida inteira, desde que eu tinha 4 meses até fazer 15 anos. E aí eu saio da escola e conheço um bando de gente nova. Então acho que esse primeiro choque foi super bacana. Mas aí depois, do que eu comecei a sentir falta, né? Eu comecei a sentir falta do convívio, das atividades fora da sala de aula, e também dos meus amigos do colégio, né? Acho que
Uma coisa que acabou acontecendo também é que todo o pessoal do SEB tinha ido para uma escola, eu acabei indo para outra e eu senti bastante disso. Então, eu acho que toda essa parte de, além de ter um olhar especial ali para o aluno, um olhar um pouco mais individualista, de pensar no desenvolvimento integral da pessoa, né? Não só no desempenho acadêmico no final do dia. Então, acho que eu senti bastante falta disso e, enfim, até depois você ajudou a corrigir a rota. Muito obrigada. Eu me lembro que você voltou e falou, Marta, não é possível um negócio desse. Era uma escola que divide o aluno por desempenho acadêmico. Exatamente. E aí você estava na melhor turma, e aí eu tô na melhor turma, eu até comecei a pensar em tirar umas notas mais baixas para ver se me mudam de turma, para poder ver se outras pessoas fazem outras coisas. Sim. E aí eu tô na melhor turma, eu tiro nota boa e aí todo mundo fica só estudando, é como se não tivesse mais nada que fizesse parte da vida. Sim. E voltou pro SEB dizendo, isso não é possível. Eu falava, calma, Ana, primeiro, você não tem que tirar nota baixa para ir para outra turma. Isso não, a gente vai corrigir essa rota aí de outro jeito, você tem que continuar sendo a aluna que você é. E cabe para a sua vida todas essas outras coisas, né? Então, tem o tempo de estudar e se dedicar para isso e ter bons resultados, que estava ok. Perfeito. Mas tem também você ter a possibilidade de estar com outras pessoas que também vejam valor em outras atividades para além só das atividades mais acadêmicas. Sim. E aí a gente conversou bastante, foi pensando um pouquinho sobre o que você desejava, o que estava incomodando. E você foi para uma outra escola também, que era extremamente exigente, mas que você conseguia encontrar mais pessoas que tivessem também vontade de fazer algumas coisas além de só ficar estudando. Sim, e eu acho que além dessa questão de, desenvolver outras esferas da vida e trabalhar de uma forma mais equilibrada, todas elas, uma coisa que eu senti muita falta nessa experiência depois do SEB foi o desafio intelectual mesmo. Então, não é que a escola que eu estava não era puxada, mas ela era muito quadrada. Então, eu conseguia, de certa forma, entender o que ia ser cobrado e, com base nisso, dar as respostas que claramente iam satisfazer o mecanismo de ensino por lá. Então, acho que uma das coisas que eu senti bastante falta nesse momento pós-SEB foi essa abordagem um pouco mais aberta, né, em que o conteúdo é dado, mas o aluno acaba sendo responsável por digerir ele e estruturar todo o raciocínio dele em torno daquilo que foi ensinado, para então debater e de fato ser avaliado com base no debate, né? Não só com base numa estrutura que, querendo ou não, era apostilada e já era bem digerida ali, era um decoreba, basicamente. Uhum. E aí você termina o ensino médio, quer dizer, a gente faz essa correção de rota e pra gente... Eu fiquei muito feliz quando você voltou dizendo, eu acho que vocês podem me ajudar, porque acho que vocês conhecem o meu percurso e está acontecendo isso na minha vida. Do mesmo jeito que vocês, para a gente é importante ser reconhecido como um lugar que pode ajudar, né? Então imagina um jovem voltando para a escola para pedir ajuda sobre um momento que já não mais faz parte daquilo e para falar de outras coisas da vida, né? Não estamos falando só de me ajuda aqui nos meus estudos, estou com dificuldade nisso. A gente está falando me ajuda a pensar nessa rota. Então, quando você voltou, a gente ficou extremamente feliz de poder participar de mais aquele pedaço da sua vida. E você terminou o ensino médio super bem, como a gente já imaginava. E aí você foi para a faculdade. Quando você conta pra gente assim, eu senti a falta de ser desafiada em outras questões, em outras habilidades. Você acha que na faculdade isso fez e faz diferença no seu processo? Com certeza absoluta. Acho que na faculdade, a primeira coisa que me encantou muito da faculdade que eu estou cursando, né, foi a quantidade de entidades que existiam. Então, para quem tinha vontade de promover o esporte universitário, dava para ir para a atlética. Para quem queria entrar em contato ali com pessoas que têm empresas e aplicar o curso na prática, tinha empresa júnior, tinha o cursinho popular, tinha uma série de atividades fora da sala de aula. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais me encantaram, assim, fizeram com que eu escolhesse a Universidade de Administração que eu escolhi. E quando eu entrei na empresa júnior.
E aí, poxa, foi um prato cheio, né? Porque era meio que o encontro de todos os mundos, assim. Então, eu conseguia academicamente aplicar as coisas na prática e aí isso, poxa, foi uma curva exponencial de aprendizado. E junto com isso tinha toda a questão de interação e de convivência, de você estar lá com pessoas da universidade mais velhas que tinham entrado contigo e ter essa troca de colaboração mesmo para conseguir botar as coisas em prática, que eu acho que no final do dia é o que eu gostava muito no SEB, né? De um lado conseguir, enfim, me dedicar às aulas e aos estudos, e do outro participar de todas as atividades com os meus amigos e ter essa interação, esse contato mais humano. Então, acho que foi meio que um outro lugar de encontro também pós-SEB. E você estava contando um pouquinho antes da entrevista o quanto que você voltou a sentir de novo num espaço de aprendizagem uma alegria, um significado para aquilo que você estava fazendo. Sim. Você acha hoje, qual é a sua maior habilidade que você acha que a gente tem ajudado a construir que abre portas para você hoje nesse lugar? Legal que você fez essa pergunta, porque eu estava pensando muito, muito nisso esses dias. Se eu fosse resumir, tipo, meio que hoje onde eu trabalho é uma espécie de continuidade dessa entidade aí, porque tem um ecossistema bem comum. O fundador da startup na qual eu trabalho fez parte dessa entidade, então acho que os valores são muito similares, né? E se eu fosse resumir meu trabalho, acho que eu resumiria duas coisas, que é lidar com pessoas e tomar decisão. E aí eu acho que nessas duas coisas o SEB foi extremamente essencial, assim. Eu acho que primeiro lidar com pessoas vem de toda essa construção mais humana que tem aqui, né? Então acho que começa pelo fato de viver o período integral sem telas, então você de fato ali passa o dia inteiro convivendo com as pessoas, perpassa todas as atividades de grupo, projetos como a feira cultural, as viagens e as competições, né, no final das contas, que mostram pra gente que dá pra competir de uma forma ética, dá pra competir de uma forma colaborativa e tudo. Então acho que isso é essencial para formar pessoas que se comunicam bem, formar pessoas que sabem lidar com conflitos e conseguem conversar ali, intermediar e tirar o meio termo da solução. Então, acho que nesse termo mais interpessoal me ajudou demais e me ajuda demais, né? Porque eu acho que é um constante processo de aprendizagem. E na parte mais de tomar decisão ali, que é um pouco mais técnica, eu acho que passa por esse ponto que eu tinha comentado antes de você conseguir ter a análise crítica para olhar para um problema. Então, na vida não é que nem na escola que vai vir ali uma prova e você tem uma resposta certa e errada, né? Você vai ter que olhar para a situação, vai ter que transformar aquilo numa interpretação de um problema e discutir criticamente aquilo. E eu acho que no SEB a gente era muito instigado a isso, né? Eu acho que em todas as atividades de aula, que não se resumiam só à prova, enfim, várias das situações que a gente era colocado. Então, acho que nos dois aspectos é bizarro como eu faço uma relação muito, muito forte entre a formação do SEB, sabe? Com a formação do SEB. Você falou das viagens, né, Ana? Assim, eu acho que o SEB tem uma preocupação de viajar com vocês desde que vocês são bem pequenininhos. Sim. E você esteve presente em todas as viagens, sim, né? O que você acha que a viagem, por que ela é tão importante, assim? Por que você cita ela como um pedaço que fez diferença, sim, na sua vida? Poxa, acho que as viagens são... é tudo de bom, né? Acho que começa que viajar é demais, mas eu acho que tira um pouco da gente da zona de conforto, da zona que a gente conhece, né? E não só da zona que a gente conhece, mas de conforto mesmo. Então, quando a gente vai fazer uma trilha, quando a gente entra em contato com alguma referência histórica super importante que a gente não conhece. Então, eu acho que é uma forma de mostrar outras facetas e partes do mundo que a gente não tinha contato até então. Eu acho que foi sempre super importante ter isso junto com a escola, porque é aquela coisa que é guiada, né, que é orientada. Então, eu acho que facilita muito esse processo de conhecimento e de relação com o diferente, né? Uhum. Ana, tô aqui pensando o que representa para todas as pessoas que estão te ouvindo, né? E assim, e para mim que acompanhei tão de perto o seu processo. Eu ver uma pessoa jovem, super jovem, com tanta clareza sobre tantas coisas, né?
inclusive teve clareza para enxergar num momento que a coisa estava dando certo, não é que não estava dando certo. Então, o objetivo é para o ensino médio e concluir, entrar na universidade, enfim. E para você estava dando certo. Então, entrar na melhor turma, ok. Tirar boas notas, ok. E a forma como você cuidou de corrigir uma rota ali que você considerou que não estava boa. Apesar dos resultados serem positivos, não estava sendo legal para aquilo que você queria das suas expectativas de estudar. Sim. Você acha que errar, né, e a gente ter a possibilidade de decidir o que a gente vai fazer com isso é importante nos dias de hoje? Assim, isso também está relacionado ao tipo de resultado e sucesso, vamos dizer assim? Com você certeza. acha que... Como é que você vê isso? A participação do erro Sim. e de correção de rotas numa situação. Com certeza. Acho que só fazendo um parênteses, agora é fácil falar, né? Na época eu tava aos berros falando com você. Acho que não existia toda essa clareza do mundo, mas eu acho que o que existia de fato era um incômodo ali, de ter a percepção de que não era por ali o caminho. E eu acho que é essencial porque a vida não vem muito com receita, né? E eu acho que é todo um processo de você ter essa capacidade de autocrítica e de crítica externa. E eu acho que, poxa, tipo, é isso que faz com que a gente acerte mais rápido, né? Porque errar, com certeza, a gente vai, mas o quão mais rápido a gente conseguir identificar que está errado, eu acho que mais cedo a gente consegue corrigir a rota. Então, por mais doloroso que seja o processo, eu acho que alguns processos faz parte, é super importante a gente identificar rápido e de peito aberto para corrigir e chegar o mais próximo do ideal ali, né? Então... E na época, assim, o que dava orgulho pra gente, né? A gente só vai contando umas coisas depois, mas era isso, assim, cara, eu falava que alegria de ver a Ana voltando. E teoricamente tudo aquilo que tem que acontecer no ensino médio ou que as famílias têm uma expectativa que aconteça, né? Sim. Não, agora vai para o ensino médio, vai estudar, vai para uma escola que tem foco no vestibular e tudo mais. E esse processo estava dando certo. Sim. Tá. Né? Não tinha nada, do ponto de vista dos objetivos acadêmicos, estava tudo ok. E você não ficou satisfeita. Né? Então, assim, você chegou a achar que uma solução era tirar uma nota mais baixa e aí, não, Ana, essa não é a solução, não vamos pensar nisso. Mas não deixou de se movimentar, porque muitas vezes a gente vai se acomodando falando, mas mais 2 anos, mais 3 anos, e aí passa e tudo mais, e você não fez isso, né? Assim, você... não consegui identificar exatamente o que, e foi isso que a gente ajudou, mas você dizia assim, eu estou insatisfeita com um excelente resultado, eu estou insatisfeita. Sim. E eu quero mais do que isso, né? Eu quero que o meu ensino médio seja mais do que isso. Então eu acho que conseguiu entender direito, né? Ou pelo menos... ajudar a gente a ter certeza de que esse movimento de falar não importa a situação, né? Se você acha que tem alguma coisa que não vai bem, para tudo e vê para onde você vai. E é importante que você se mexa para fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Então, eu olho para você hoje e falo, puxa, que demais, né? A gente se encontrou, sei lá, faz 2 sábados. Você veio para um encontro aqui de ex-alunos e o quanto que é delícia, né? Encontrar vocês, o quanto foi um abraço super caloroso, super gostoso, como a gente, educador, se sente bem-vindo também na vida de vocês, né? Então, tem uma coisa que os meninos aqui têm falado, que assim, Marta, você tem que abrir um espaço na entrevista para a gente falar o que você não perguntou. Tem alguma coisa, Ana, que você gostaria de dizer e que eu não tenha perguntado, e que você acha que é importante de falar nessa... Ai, total. Eu acho que, da mesma forma como eu imagino que deve ser uma delícia para vocês ver a pessoa depois que ela já passou pela escola e o que aconteceu e de alguma forma fazer parte disso, eu acho que olhando para trás é um carinho gigante que existe. Eu acho que não é só meu, tá? É da minha família. Em casa, eu e meu irmão, a gente brinca que meus pais acertaram demais de ter escolhido pelo SEB. E meus pais também falam que eles se sentem alunos, assim, do SEB, de tão forte que a comunidade é e de tão... Acho que... de tão diferente que é de outras escolas que eu vejo por aí. Acho que dificilmente eu vejo amigos meus que, enfim, tiveram uma trajetória diferente
tendo esse mesmo sentimento e a vontade de retribuir, assim, sabe? Porque é muito claro de olhar a diferença e a importância que teve na minha formação. E acho que dos meus amigos de SEB também, do meu irmão, que são pessoas que fizeram SEB e que eu tenho contato. E eu acho que eu só queria deixar claro para você e para as pessoas que estão assistindo também, porque é um sentimento muito forte de gratidão e de carinho, assim, de verdade. Ana, você falou um pouquinho dessa situação da gente viver em comunidade, né? Que os seus pais também partilham um pouco dessa impressão. No que isso faz diferença para quem está sendo educado num espaço? Putz, eu acho que até é difícil de colocar em palavras, né? Porque faz toda a diferença no final do dia. Eu acho que qualquer situação que a gente vai enfrentar saindo daqui, e acho que conforme a gente estiver crescendo e amadurecendo, vai passar por se relacionar com outras pessoas, né? E vai passar por se relacionar em outras pessoas em momentos bons, em momentos ruins, em momentos confortáveis, desconfortáveis. Então, eu acho que o fato da gente ter uma comunidade tão forte no SEB, além de você participar de uma comunidade, você ser exposto à situação de lidar com outras pessoas, tem toda a questão também de você, desde cedo, criar uma rede de apoio muito forte e ter noção da importância disso, né? Pode ser que alguns laços, conforme o tempo passa, acabem se distanciando e, de certa forma, enfraquecendo ali. Mas eu acho que desde cedo tem essa sensação de rede de apoio mesmo, e que você, enquanto ser humano, precisa de laços fortes e de outras pessoas em todas as esferas da sua vida para estar bem. Então, eu acho que tem essa parte mais sentimental da coisa e emocional mesmo, e tem essa parte um pouco mais prática de você aprender a lidar com o outro, né? Uhum. E você, quando a gente volta para o episódio do ensino médio, né, que você volta para a escola, você fala, não, Marta, hoje é fácil de falar, mas na época eu estava descabelada, eu estava preocupada, enfim. E você coloca também da importância da gente enfrentar coisas, Sim. né? Claro que a gente que está sentado do outro lado e que já viveu um pouquinho outras coisas, a gente recebe, acolhe e fala, calma, Ana, mas aquilo tudo que a gente viveu juntos naquela fase tem a ver com fortalecimento, né? Tem a ver com calma, respira e vamos lá enfrentar isso. E depois você coloca sobre isso nas relações de trabalho, sim, sobre as dificuldades. Você acha que hoje a gente preparar os jovens para serem fortes, né, para enfrentar essa imprevisibilidade da vida, é importante? Total. Resiliência é a última moda. Última moda. Brincadeiras à parte, eu acho que super assim, eu acho que começa pelo fato de conseguir identificar quando você está desconfortável em alguma situação. Acho que não é simples, pelo menos para mim não parece ser super simples. E conseguir lidar com isso da forma mais objetiva possível, né? De, poxa, beleza, ter esse momento de impacto, de entender e meio que absorver o que aconteceu ali, mas depois bola pra frente, aí o que a gente vai fazer diferente, qual que é o próximo passo para ajeitar a rota, né? Que nem você estava falando. Então eu acho que é essencial e, inclusive, eu estava brincando que resiliência é a última moda, mas é porque em tudo quanto é lugar que você vai, principalmente no mundo corporativo, se fala muito da importância da resiliência para se trilhar uma carreira e como isso é importante para construir as coisas, né? Eu acho que eu tenho esse exemplo do mundo corporativo, que é onde eu estou inserida, mas no final do dia, qualquer coisa que você vai construir precisa um pouco dessa característica aí, né? E olha como é legal, quando a gente tem a possibilidade de olhar para trás, né? Eu sei que como mãe, às vezes é difícil a gente ver um filho, né, com uma insatisfação e às vezes a gente tem vontade porque às vezes é mais fácil mesmo a gente ir lá e resolver. E quando você viveu aquilo tudo, assim, para mim não tinha nada de frágil naquele processo, né? Então, você tinha um incômodo, você não sabia muito bem como resolver, mas você tinha muita clareza de quais eram os pontos. Sim. Você faz um movimento com a sua família, que achava que aquela escola era a melhor para você naquele momento.
você faz o movimento de procurar a escola, a sua família espera você fazer o movimento, né? Então, olha como viver em comunidade, né? Quando a gente tem essas relações todas e cada um ocupando o seu papel, olha como isso termina sendo depois uma equação legal, né? Porque eu conheço os seus pais e sei o quanto que eles estavam preocupados, mas quem teve que fazer o movimento de identificar, de pensar numa solução para aquele problema, de se movimentar, de procurar o SEB, de pedir ajuda, de pedir orientação e também de se comprometer com a solução, foi você. Né? Então, eu acho que isso é super legal das famílias poderem pensar, né? Assim, o quanto que o fortalecimento e ajudar um filho, uma pessoa a ser resiliente, passa também pelo controle, pelo autocontrole, né? De você dar tempo para as coisas acontecerem, né? E foi assim que a gente fez. Então, quando você fala da resiliência, do fortalecimento e da comunidade, para mim a gente viveu um exemplo super legal que tem tudo a ver com o que a gente hoje acredita e o que a gente diz para as famílias que estão aqui. Então, quem estiver ouvindo, né, que tem a possibilidade de olhar para a Ana e falar, puxa, talvez se eu como mãe, como pai, me controlar em alguma situação, eu colabore com a formação de um filho forte. Com certeza, com certeza. Não eu acho que e é o que você falou, né? Acho que é dolorido você ver a pessoa que você gosta tanto passar por esse processo, mas é super importante para a formação e para o amadurecimento, né? Então... E aí, claro que depois a sua mãe vem junto com você, depois dá todo o suporte dá do todo mundo. o suporte para as decisões que a gente foi combinando de que talvez fossem necessárias, importantes. Ela vem, mas o primeiro movimento todo e buscar a solução passa por você. Sim, né? verdade. E por isso que a gente vê coisas tão legais hoje acontecendo na sua vida. Então... eu acho que as entrevistas também servem para isso, né, Ana? Assim, da gente tentar daqui, imagine um pai, uma mãe que tem filho pequenininho. Total. Preocupado com o futuro do seu filho, pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Qual é o caminho, né? E eu acho que essa conversa também é uma oportunidade de enxergar um pouquinho mais adiante os jovens, né? O que aconteceu na vida deles para a gente poder também repensar o nosso papel de pai, de mãe, de responsável e de escola também. Total. Né? E, nossa, difícil o papel de um pai, de uma mãe, de um responsável, hein? Muito, muito difícil e acho que só vivendo também, né, pra saber, mas parece não ser uma tarefa super fácil, mas deve ser muito, muito recompensadora. E hoje, assim, você consegue enxergar um pouco disso? Assim, ainda é muito jovem, né? Mas você consegue enxergar esse papel tão importante entre a sua família e a escola nesse processo todo de crescimento seu? Com certeza, com certeza. Eu acho que da mesma forma como essa situação aconteceu e foi essa dinâmica que você descreveu, né? Tava numa posição de eu que estava incomodada com a situação, ir lá e falar para construir a solução em conjunto com as pessoas que tinham maior capacidade ali para direcionar. E meus pais sempre dando suporte e tudo. Acho que da mesma forma que teve essa dinâmica depois de eu ter saído do SEB, isso acontecia muito aqui na escola, né? Parando para pensar, eu acho que tiveram poucas situações que eu me lembro em que foram conflitos mais marcantes, assim, mas eu lembro que sempre tinha essa questão da gente resolver aqui, e óbvio, os pais sempre estavam cientes, a informação era passada para os pais, tanto via escola quanto via os alunos, mas a situação era lidada com as pessoas que estavam ali envolvidas diretamente na questão, né? E eu acho que, até parando para lembrar, isso foi uma coisa que meus pais sempre, de certa forma, prezaram bastante, né? De não atravessar o processo, de deixar... Eles sabiam que às vezes a gente que estava errado e a gente que ia ter que lidar com as consequências e, enfim... resolver com as partes interessadas. E aí você está falando uma coisa que eu me lembro, porque eu acho que esse é um assunto que volta e meia volta para as famílias, né? Então, a gente tem um princípio aqui na escola, e você vai lembrar. Quando acontece alguma coisa, a gente pede para vocês primeiro contarem para a família. Claro que depende da faixa etária, da situação, enfim, mas a gente conversa. E a gente diz assim, então,
Agora você precisa contar Sim. para sua família como é que foi todo esse processo. E esse movimento de vocês contarem tem um princípio muito grande por trás e que a gente viveu. Depois que você veio conversar comigo lá no ensino médio, eu disse, Ana, agora a gente tem um outro passo, que é envolver a sua família nestas coisas que a gente está conversando aqui. E aí você foi, procurou sua família e depois a gente voltou e conversou. O quanto que isso pode parecer simples e pequeno e moroso, porque Sim. tem o movimento dessa pessoa, né, de se fortalecer, de eu vou ter que encarar meu pai e minha mãe, eles não vão gostar. Enfim, tem tudo isso que acontece, mas que é extremamente importante para esse objetivo da resiliência e de fortalecer as pessoas, porque enfrentar é necessário. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu fui identificando e tô lembrando dessas coisas, falando, puxa, eu acho que se eu fosse uma mãe que estivesse ouvindo, eu gostaria de entender algumas coisas que às vezes não fazem muito sentido, que às vezes o pai fala, mas Marta, por favor, por que não é mais fácil telefonar? É mais fácil. Só que quem disse que educar pessoas tem que ser o caminho mais fácil, né? Tem que ser o caminho que seja mais significativo para quem está vivendo o processo, né? Com certeza. Então tá aí mais uma coisa aqui da sua história, a gente foi conversando e me fez pensar um pouquinho sobre como acontece aqui dentro da escola, né? Sim, sim. E tem alguma coisa, Ana, que você acha que o SEB não pode mudar? Eu acho que toda essa característica de ser uma escola com uma atenção muito individual ali para o aluno e que valoriza tanto esse espaço de convivência, sabe? Eu acho que a partir daí que se formam os laços super profundos entre o pessoal do SEB, que acaba sendo amigo para a vida toda. É a partir daí que a gente tem esses aprendizados super importantes de relação interpessoal. E é a partir daí que a comunidade se forma, né? Então, eu gosto muito, muito, muito dessa característica do SEB. Acho que... eu vivi isso na forma de período integral. E eu acho que a escola, sendo período integral, sendo meio período, tem o potencial de manter isso, né? Eu acho que independe da quantidade de tempo que a pessoa passa, é a qualidade do tempo que ela passa aqui. Então tá bom. E a gente tem certeza que vocês vão retribuir. Não aqui só, mas por onde vocês estiverem, eu tenho certeza que vocês também vão fazer a diferença. Acho que esse é o compromisso que a gente tem, né? Com certeza, com certeza. E eu tenho certeza que você está fazendo isso em todos os lugares que você está participando da universidade, como fez também lá no ensino médio. Então, Ana, isso é só motivo de orgulho para a gente. E estou adorando te receber aqui hoje de volta e de saber um pouco mais desse capítulo da sua vida. Foi uma delícia. O prazer é todo meu. Obrigada.